Oi, gente! Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula bem legal. Eu estou sozinho aqui hoje porque eu estou na minha área de atuação, tá? Então, mas a gente sempre vai ter aí os especialistas, os convidados para falar dos temas específicos. Hoje a gente está com uma aula seguindo a questão aí das cores, que é uma aula que é... O material já está na tela para eles se acompanharem do outro lado? Que é uma aula que vai falar de subtom e de reflexo. Só que essas questões de subtom e reflexo, elas não devem ser vistas de forma minimizadas e nem de forma simples. Igual muitas das vezes eu vejo os cabeleireiros não dando tanta relevância para as questões de fundo de clareamento e nem muito menos dando tanta relevância para a questão de nuance. Então essa aula de hoje ela é uma conversa bem esclarecedora, principalmente na afirmação de que subtom é diferente de reflexo, que a gente não deve corrigir subtom, a gente não deve corrigir fundo de clareamento com nuance. Nuance a gente vai ali considerar as temperaturas, o frio e o quente, que vai estar até totalmente intencionadas e direcionadas aos temperamentos, que foi o tema da Val, da aula da semana passada. E a questão do subtom tem muito a ver com as questões de correção de fundo de clareamento, onde a gente tem que entender sobre vibração, sobre a profundidade, sobre aonde atua ali a profundidade com as questões de tonalizante, aonde atuam as questões de vibração com relação à coloração e como isso vai estar conectado à realidade aí do salão, de vocês na hora da prática, tá bom? O objetivo dessa aula é diferenciar subtom, ler o fundo de clareamento das mais diversas formas, entender o reflexo para neutralizar, potencializar e criar cores com controle e evitar erros clássicos de matização de cor. Onde a maioria dos cabeleireiros erram, vamos lá, confundir subtom e reflexo. Já vou vir aqui para a parte prática, para vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui no zoom. Deixa eu pegar o exemplo de uma cor para eu dar para vocês. Eu vou pegar um exemplo bem clássico. Quando eu pego aqui, por exemplo, a coloração, olha, um 973 aqui na tabela. Ela já está no zoom aí, para as pessoas verem, 973. Eu tenho 973, assim como eu tenho várias outras cores, que quando vocês verem na tabela, vou pegar aqui para vocês verem, ó. 989, 973, 647, são cores que elas existem na tabela como coloração, ó, 989, por exemplo, ó, como coloração, e ela existe na tabela como tonalizante. 973 existe como coloração e ela existe como tonalizante. Quando a gente está falando de subtom e a gente está falando aí de profundidade e vibração, essa questão de existir o mesmo tom em coloração e em tonalizante vai ser muito relevante. Porque a gente tem uma questão aí de uma cor, na hora que você vê ela na tabela light, e na hora que você faz essa cor e você trabalha ela em tonalizante, você tem uma questão de mais profundidade, de mais correção de uma cor. Por exemplo, se eu pegar uma mesma mecha altura de 9 e tonalizar ela com coloração, eu vou ter um resultado X, e se eu tonalizar ela com tonalizante, eu vou ter um resultado Y. Aqui na coloração eu tenho muito mais vibração por causa da questão da potencialização do poder de clareamento que a coloração tem. E no tonalizante, que só deposita pigmento, eu vou ter uma cobertura muito maior. Por isso, às vezes, as pessoas misturam muito essa questão do tonalizante com a coloração sem conseguir perceber aonde usar um e aonde usar o outro, porque os resultados são diferentes, apesar de na cartela eles terem uma mesma citação de cor numa mesma demonstração. Vou falar disso daqui a pouco. Altura de tom não é a cor por si só. Quando eu pego, vou passar aqui a tabela para eu mostrar para vocês aí, a altura de tom. Quando eu estou falando de altura de tom, de 1 até 10, dos vermelhos profundos até o loiro claríssimo, a gente está falando de altura de tom. E a gente comete erros clássicos na hora de fazer a coloração, quando a gente quer usar, às vezes, por exemplo, 1,89. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Me perdi.
A gente comete erros muito clássicos, por exemplo, quando eu faço uma altura de tom na altura de 7 e vou tentar corrigir esse cabelo com uma nuance, usando, por exemplo, uma coloração, né, 989, tanto em coloração quanto em tonalizante. Você vai conseguir uma falsa correção desse fundo, porque a gente sabe que o tonalizante, ele não tem um poder de fixação a longo prazo. Você vai conseguir mascarar esse cabelo, maquiar esse cabelo num primeiro momento, mas logo esse fundo de clareamento quente, ele vai ir se revelando com o tempo, conforme esse cabelo vai sendo lavado, né? A tonalização, ela promove essa oxidação e na hora você tem um efeito nulo ali daquela cor, mas depois você vai ter problemas. Por isso é muito importante a gente compreender e analisar, e na hora que eu for escolher uma cor para eu trabalhar um cabelo, eu trabalhar as questões de fundo equivalente à coloração que eu estou usando. Por exemplo, se eu abro um cabelo até uma altura de 8, eu tenho que escolher tonalizações na casa de 8 se eu quiser uma matização real, uma matização duradoura ou menor. Eu posso trabalhar ali com 7, eu posso trabalhar com 6, mesmo assim tendo um efeito mais aquarelado. Se você abre um cabelo muito e você usa por exemplo, você abre um cabelo na altura de 8, 9, que acontece muito nas morenas iluminadas. Eu vou trazer para a prática para vocês entenderem o que eu estou falando claramente. Fez uma morena iluminada, perdeu o fundo de clareamento, abriu até 8, abriu até 9, por mais que você feche esse cabelo, traga ele para um 6, traga ele para um 7, ele vai ficar uma cor aquarelada. E ainda correndo o risco de você chumbar esse cabelo, porque você tirando os pigmentos quentes desse cabelo, os pigmentos frios vão ter mais exaltação da cor. Então você pode estar chumbando. Então na hora de fazer uma cor, analisar a altura do fundo de clareamento, trabalhar morenas iluminadas na altura de 7, 6 até 5 para você ter cores mais profundas e para você atuar, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Essa é uma cor muito coringa de morena iluminada, 647. Porém, se você trabalha um 647 numa altura de 7, 8, você vai ter um laranja indesejado. Agora, se você faz uma cor de 647 sobre um cabelo virgem, altura de 5, altura de 6, ou uma morena iluminada que sigam essa performance dessa altura de tom, você vai ter ali a duplicação do pigmento quente com a cor do pigmento da coloração e você vai ter um resultado maravilhoso. O subtom, ele está dentro da fibra, ele surge com o clareamento, que é, no caso, os tons de profundidade. O reflexo é a cor que eu adiciono, logo está ligado à nuance acinzentado, ou dourado, ou perolado. Ele serve para neutralizar, serve para intensificar e serve na percepção da cor. Um tempo atrás, bem assim antes, lá no começo do educacional, me perguntaram uma vez sobre qual que era a diferença dos mixtons intensificadores e dos mixtons corretores. Eu, de uma forma ignorante, eu respondi que era tudo igual, que mixton era para você podia usar para corrigir, se fosse um tom frio, você poderia usar para intensificar, se fosse um tom quente. Em partes está correto, mas há muita diferença entre você usar um mix com liberdade para você intensificar uma cor e você ter que usar um mixton para corrigir na densidade certa para você fazer uma correção. Há uma análise muito interessante de se fazer, a intensidade dessa coloração, a quantidade que você vai adicionar, a quantidade de correção que tem num tonalizante, numa coloração, às vezes vai se difundir muito. Por exemplo, 734, que é uma cor polêmica. Se eu for trabalhar, vou explicar bem claramente essa questão do subtom aqui agora. Diante de tudo que eu falei, eu vou aplicar a realidade e vou aplicar a praticidade que eu estou tentando dizer para vocês. Se vocês trabalharem coloração, a gente vai ter uma vibração, 734 coloração. Eu tenho poder de abertura de cor, então logo eu vou estar somatizando o pigmento da coloração com o pigmento do cabelo ali 5, 6, quanto mais baixo esse cabelo, quanto mais, por exemplo, ali castanho ele for, mais escuro, mais vibração eu vou ter na hora de transformação. Independente se eu estou usando ali 30 ou até 40 volumes para eu fazer uma abertura de cor. Lógico que eu tenho que adaptar as melhores técnicas no cabelo de divisão para eu poder fazer esse clareamento, porque eu não tenho um cabelo manchado na hora de fazer uma cor com coloração.
Porém, eu entro com a mesma cor em tonalizante, 734. No tonalizante, eu não tenho uma vibração porque eu não tenho abertura de cor. Então, um tonalizante de 734, ele tem muito poder de cobertura. Então, ele vai manter o tom, mas ele vai fechar esse cabelo bruscamente. Por isso que, se você fizer uma coloração com a volumagem muito alta, presta muita atenção, fez uma coloração com a volumagem alta de 734 e a raiz ficou mais vibrante do que a parte de baixo, se você vir esfumar esse cabelo com o mesmo 734 tonalizante, você vai ter uma organização dessa vibração, você vai ter um controle dessa vibração, você vai ter mais profundidade. Então, por que existe às vezes na cartela uma mesma cor em coloração e uma mesma cor em tonalizante, para que você tenha esse poder de controle na vibração sobre o fundo de clareamento. O cabelo abriu demais, está intenso demais, você corrige com o tonalizante. Isso acontece muito, eu vou trazer um caso prático para vocês. A gente vai trazer esse caso numa próxima aula, vou tentar ver se o Oséias consegue uma modelo que ele tem aqui no salão para ele trazer para vocês apresentarem na prática. Vamos falar de abertura de fundo de cabelo loiro. Eu vou pegar um cabelo para eu fazer um cabelo muito loiro. Vocês vão entender na prática por causa porque as duas cores em produtos diferentes. Eu vou fazer uma abertura de tom usando 9,89. Pintei o cabelo todo, meio, ponta e raiz. E aí eu vou ficar, mesmo usando ponto 89, eu vou ficar com essa raiz mais vibrante. Então eu vou ter uma cor ali que vai abrir, vai depender da altura que estava esse cabelo para eu saber o tanto que ele vai abrir, mas ele vai abrir mais vibrante. Em vez de eu precisar, às vezes, acrescentar, antes mesmo de fazer a mecha, tá, gente? Em vez de eu acrescentar ali mixton para trabalhar de uma forma corretiva, eu posso abrir esse cabelo o tom máximo que ele me entregar, ou posso adicionar ali 000 super clareadora junto com o 989 para eu abrir esse cabelo o máximo possível. E para controlar essa vibração, antes de fazer a mecha, eu posso vir tonalizando esse cabelo com o tonalizante da mesma cor, na altura de 9,89. Significa que eu vou conseguir potencializar a correção, eu vou conseguir potencializar essa vibração e aí logo eu vou ter um resultado de mecha muito mais harmônico com relação à devolução. O Oséias fez um cabelo na altura de 6 aqui no salão semana passada e ele abriu muito esse cabelo. E quando eu passei e vi o fundo, eu quase não acreditei de tão natural que o fundo estava, de tão organizado que a cor estava. Eu quase falei para parar o processo porque já estava bonito demais. E ele fez exatamente isso. Ele fez um super clareamento ali com 9,89 mais super clareadora, depois ele voltou e tonalizou esse cabelo todo e organizou essa cor antes de fazer o processo de mecha. Zero vibração quente, o cabelo entregou um resultado maravilhoso. Por que a gente consegue isso? Porque eu consigo combater a vibração trabalhando a profundidade do tonalizante. Aqui eu tenho poder de abertura, tenho amônia, tenho super clareamento, tenho vibração da fibra capilar. Aqui eu vou ter mais profundidade, então vou trabalhar a questão da nuance. Então é muito bom prestar atenção em todas as cores quando elas vêm representadas em coloração e em semi-permanente por causa desses motivos. Nos reflexos da Trend Color, o material está disposto aí na tela? Quando vocês veem aí, ó, a lista de nuances da marca, que é uma lista personalizada, né? Cada marca vai ter a sua tabela de nuance. É muito importante a gente atinar, né, para a tabela de nuance, para a gente fazer a orientação da cor que a gente quer. Mas eu queria muito que nessa aula vocês ficassem bem entendidos com relação à vibração e profundidade. Como trabalhar vibração e como trabalhar profundidade, de maneira que você consiga ter resultados bem assertivos com relação à cor. Hoje eu fiz um TCC com o El do Espírito Santo e a gente ficou um bom tempo, ele trouxe na aula dele essa questão de
Como durante a abertura de tom, depois que você faz a abertura de tom, quando a cliente ela não se adapta na abertura de tom, como que você faz a devolução, como que você volta nessa marcação. E aí ele falando que usa muito 7,89, usa 6, algumas cores para fazer a cor. E principalmente, gente, quando você vai optar para fazer essa devolução, você trabalhar com um produto que vai te devolver mais profundidade. Então, nesses casos, você optar por trabalhar aí com o tonalizante. Quando dá errado, geralmente é por fundo mal identificado, reflexo errado, proporções exageradas e a expectativa diferente da realidade. Na hora de fazer esse tipo de transformação, a primeira coisa que a gente tem que alinhar com a cliente é a expectativa e entender se essa cliente tem uma predisposição de fazer tudo o que precisa ser feito, inclusive os retoques para manter vibração de cor. A gente não submete a uma transformação de coloração total se a cliente não entender que ela tem que fazer uma manutenção dessa cor, tanto na questão de vibração quanto na questão de orientação da cor. Mentalidade do profissional. Quem domina subtom e reflexo não depende de receita e não culpa a marca, corrige com segurança, cria com cor e intenção. É muito importante nesse processo fazer as análises de tabela de cor e conhecer a diversidade de produto que a gente tem para você fazer esse tipo de correção. Fazer correção não é só sobre regra do 11, é sobre fazer uma leitura perfeita e conhecer a intensidade de correção e profundidade que existe na coloração e no tonalizante. Na próxima aula, a gente vai estar trazendo para vocês uma aula prática com relação à abertura de tom. Eu trouxe o assunto hoje principalmente trazendo essas questões das cores múltiplas em tonalizante e em coloração. O chat está aberto com relação a essas cores múltiplas e duplas, sobre vibração e profundidade. Eu vou deixar disponível para vocês, se vocês quiserem questionar, levantar alguma questão, participar de alguma forma. E é sobre isso, por enquanto. Temos alguma participação especial aí hoje? Técnico, nada, entenderam perfeitamente. A gente estava fazendo uma análise na fábrica sobre como os cabeleireiros optam por trabalhar mais com coloração do que o tonalizante. Eu confesso que em alguns casos, principalmente quando a gente está falando de loiro e a gente está falando de vibração, por exemplo, eu acabei de fazer um loiro à altura de 9. Se eu for trabalhar ali uma altura de 9 e for trabalhar com coloração, gente, apesar de alguns cabeleireiros afirmar tecnicamente que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Não é a vibração que você vai ter em cobertura. Se você pegar o mesmo cabelo, e eu ainda indico para vocês que façam esse teste, eu vou trazer ele na próxima aula para vocês, que não vai ser a semana que vem, porque a semana que vem é carnaval. Se você pegar aí uma mecha altura de 9 e você fizer a correção, usando ali 10 minutos com tonalizante 9,89 e 10 minutos com coloração 9,89, mesmo você volatizando essa tinta, tirando o excesso ali, você vai ter vibrações e profundidades muito diferentes. Isso é muito comum aqui no 973. O 973 é uma das minhas cores favoritas, eu estou gostando muito desse marrom dourado, até para ter uma cor mais contraída, uma cor mais fechada, que eu tenho feito os loiros mais naturalizados. Então, quando eu tá até na minha rede social, vou trazer aqui na próxima aula para vocês, na hora que eu quero fechar um cabelo mais, eu vou trabalhar com tonalizante. Na hora que eu quero mais vibração, eu vou trabalhar com coloração, porque eles vão dar diferença de profundidade e de vibração. Quer fazer um tom mais quente? 973 coloração num cabelo loiro vai te entregar um loiro dourado de praia, todo mais claro, todo mais vibrante. Se você usar a mesma coloração em tonalizante, a profundidade é muito diferente. Esse cabelo vai ficar mais amadeirado, mais fechado e mais frio.
Não, tonalizante, a Márcia perguntou se tonalizante com OX de 30 abre o fundo. Se você usar um tonalizante com 30 volumes, o que você vai ter é uma liberação muito rápida desse pigmento. Nem para o cabelo branco é indicado usar, sabe, ter a nível de cobertura. Porque quando a gente está usando tonalizante com oxidação muito alta, a gente está fazendo uma entrega de pigmento muito alto. O que pode fazer é que esse cabelo oxide por causa da oxidação alta, mas o tonalizante ele não foi feito para abrir cabelo, nem para abrir fundo, nem nada. O tonalizante é só um doador de pigmento. Assim como na Trend Express, se você usar uma oxidação muito alta, esse cabelo vai oxidar mais, mas ele vai sempre em tonalizante e em Trend Express e vai estar doando mais pigmento. Eu só tenho a abertura de cor em coloração. Isso até associado ao raciocínio que eu estou trazendo para vocês, vai te trazer um resultado da cor light. Se eu estou trabalhando em coloração, significa que eu tenho ali um sistema de abertura de cor interagindo ali com a coloração que está sendo, com o pigmento que está sendo doado ao cabelo. Então eu vou ter um pigmento muito mais suave, um pigmento com uma cobertura muito mais transparente quando se fala de tonalização. É proibido usar coloração na hora de fazer o tonalizante? Não, não é. Eu, na verdade, até opto por fazer. O que a gente não pode definir enquanto profissional ou técnico é que é igual ou a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tonalizar, por exemplo, com 973 tonalizante, você vai ter uma profundidade e tonalizar com a coloração, você vai ter uma outra profundidade. Então, por isso que é muito importante, ao fazer um processo de tonalização, não confiar só na questão do tempo. Se você não quer que um cabelo feche, se você não quer que ele esfrie usando tonalizante, você tem que ficar ali controlando a oxidação desse cabelo, controlando o fechamento desse cabelo. O tonalizante, o semi-permanente da Trend Express, ele se diferencia muito. Porque quando a gente está falando de tonalizantes aqui, eu estou falando de cor fantasia, por exemplo, 973, eu estou falando de uma doação de pigmento e uma coordenação de pigmentos quentes e frios e principalmente a questão do direcionamento da nuance desse tonalizante. Quando eu estou falando de Trend Express 10, eu estou falando de uma coloração que trabalha só a cor de base e é uma coloração ultra fria, que só vai trabalhar pigmentos frios. Eu só vou ter um direcionamento neutro ou quente com Trend Express se eu estiver usando ali uma quantidade de pigmento quente, mixton, muito grande, senão vou ter uma cor completamente fria. No caso aqui do tonalizante, eu estou afirmando que na hora de fazer, por exemplo, um marrom dourado, você vai ter uma cor mais profunda, mas não necessariamente fria. Você vai ter um cabelo que vai vibrar muito mais a coloração. Exemplo, se eu fazer uma tonalização de, aqui ó, se eu fizer uma tonalização, deixa eu pegar uma cor quente, aqui ó, 873 e 773. Essas cores, elas estão quase equivalentes. Se eu usar, por exemplo, tonalizante 873 e eu deixar 10 minutos, vai ficar muito parecido de eu usar uma coloração 773 no mesmo fundo de clareamento e deixar 10 minutos. Porque o tonalizante, ele sempre vai fechar um tom a mais. Mas a entrega, quando eu usar o tonalizante, a carga de pigmento que vai fixar nesse cabelo é muito maior em tonalizante. Então, significa que quando eu colocar esse cabelo que foi feito com tonalizante sobre a luz, eu vou ter uma carga de vibração quente muito mais intensa. Exemplo, aqui no salão minha luz é neutra para fria, então eu faço às vezes um cabelo no espelho e mostro para a cliente a cor ali que ela está enxergando, ela vai enxergar uma cor mais neutra. Mas quando você, por exemplo, usa tonalizantes que tem um direcionamento quente e você coloca sobre um ring light quente, esse cabelo vai vibrar ultra frio, ultra quente, dourado, acobreado. Por quê? A entrega de pigmento no tonalizante é muito maior. Temos mais alguma questão?
Sem ser essa semana, na próxima, a gente tem aí uma aula prática. Eu vou trazer para vocês aí a questão da coloração, dos mesmos exemplos que eu dei hoje. A gente vai trazer aí em modelos esse fundo de clareamento. Deixa eu fazer uma observação muito importante sobre fundo de clareamento, que eu quero que vocês fiquem sem muito... A gente passou, mais de um ano que a gente está falando sobre fundo de clareamento, sobre essa mudança aí no comportamento dos cabeleireiros. No começo, quando a gente foi falar de fundo de clareamento, de abertura de tom, houve muita negação. Muitos cabeleireiros falavam, mas não se adapta, mas não se aplica, mas a cliente não vai gostar, mas vai dar muita manutenção. E o que aconteceu? Virou uma sistemática, virou quase um padrão. Hoje as clientes que querem mais volume de cor, que entende, o cabeleireiro que ele entende sobre entregar um cabelo mais vibrante, um cabelo com mais resultado, volume de coloração, ele faz essa abertura. O que acontece é que esse modo de trabalhar, ele vem se afinando cada vez mais e através de uma técnica, de uma possibilidade de fundo, vem nascendo outros raciocínios que minimizam danos e que fazem esse processo ser mais interessante. Agora a gente está falando de abertura de tom e a gente está falando de devolução de profundidade dentro daquela mesma abertura de tom antes de fazer o processo de mecha. O que acontece é que o sistema ele vai se afinando e vai se refinando de uma forma tão inteligente que os produtos vão entregando aí as melhores ferramentas para vocês entenderem a questão do processo. Então agora, fazer a abertura de fundo antes de já aplicar ali uma descoloração em cima da abertura de fundo para fazer um loiro, você tem que controlar essa vibração dessa abertura de fundo para você seguir com a mecha. Então o sistema ele já começa a se depurar, né? Ele começa a ficar cada vez mais sofisticado. A questão é, o ticket só levanta, porque cada vez que a gente fala de mecha, fala de descoloração, fala de abertura de fundo, fala de devolver a vibração, antigamente a gente falava só sobre nuance, agora a gente está falando sobre nuance, sobre vibração e sobre profundidade. Então a gente precisa estar entendendo todo o processo para na hora de aplicar as questões na prática, o nosso raciocínio está bem definido. Pode perguntar, Pedro. O Jonathan perguntou, Gil, por que o 0,34 e o 0,43 não está como tonalizante e sim como coloração? Então, alguns pigmentos, no caso aí o pigmento cobre, o pigmento quente que está presente no 0,43 e no 0,34, ele precisa de uma pequena quantidade de amônia para se revelar. No 0,33 a gente não tem a presença desse pigmento, então ele é a única cor que existe em tonalizante. Se você, por exemplo, para você, quando um mixton, ele vem na caixinha preta, ele vem como coloração, mexi no microfone aqui, levei um baile. Quando o mixton vem na caixinha preta, significa que ele tem uma carga de amônia. E a gente, como cabeleireiro, como fábrica, instituição, a gente tem que deixar essa informação nítida, porque não é toda cliente que pode estar usando um produto ali que tem uma carga de amônia. Então, tipo assim, mas algumas cores você só consegue revelar ela se ela tiver uma intensidade. Quando, por exemplo, você vê um produto que ele está em tonalizante e em semi-permanente, o que também vai diferenciar esse produto é a pequena quantidade de amônia que está nele presente para revelar esse pigmento. Coisa que a carga é muito, muito, muito infinitamente menor do que a quantidade de amônia que tem numa coloração e infinitamente menor do que a quantidade de amônia que tem numa superclareadora. A Sabrina disse que sente falta de tonalizantes cobre na minha, mas a Ilma já falou, o 0,34 é só pigmento, usado para realçar dourado ou cobreado. Sim. Quem falou que tem falta de pigmentos? Desculpa. Sabrina. Sabrina, sente falta de pigmentos quentes? Pigmentos acobreados. Tá. Na verdade, a gente tem uma série... em tonalizantes. Entendi. Então, a questão do tonalizante, Sabrina, é a questão, às vezes, do pigmento ter que ser revelado e precisar dessa carga de amônia para ele ser revelado. A gente tem uma série de pigmentos quentes, né? 0,33, 0,34, 0,44 e até 0,66, mas estão todos dentro de coloração. Apenas o 0,33 está em tonalizante.
Terminamos? Gente, espero que vocês tenham aí um final de noite maravilhoso, né? A aula vai ficar gravada, disponível para vocês. A gente vai pular a próxima semana, porque é semana de carnaval. Espero que vocês se divirtam bastante, se divirtam com juízo. Espero que vocês entendam aí toda a questão de classificação de profundidade e vibração, principalmente quando um produto existe em coloração e existe em tonalizante. Se atentem para isso, tá? Vocês técnicos se atentem para isso a nível de fazer o cabeleireiro entender que essa necessidade de controlar a profundidade, principalmente nesse momento que a gente fala de muito fundo de clareamento, é muito importante, e a gente segue aí com os próximos conteúdos com novos especialistas na próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês e tudo de bom.